Olá, saúde amada igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Também convido você que não é ainda um cristão, que esteja comigo também, ouvindo a palavra do Senhor. Se você gosta de ler, pegue a sua Bíblia ou no seu celular e leia essa palavra e veja a promessa que Deus tem para você. Ele deixou escrito na Bíblia palavras que vêm nos fortalecer, que vêm nos ensinar como adorar o nosso Deus, como honrar o nosso Deus, como ser fiel ao nosso Deus. Então, essa palavra de hoje é uma promessa para nós, uma promessa divina que vem dos céus, uma promessa que o nosso Deus é quem está nos garantindo através da sua palavra. Amém? Vamos ver. Êxodo 23, nós vamos ler o versículo 25. Uma palavra muito rica. Deus, Ele quer só que a gente sirva a Ele e as bênçãos espirituais, bênção física, tudo vem das mãos do nosso Deus. Vamos ler a palavra. Servi ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Olha que palavra abençoada, que promessa divina essa que Deus tem para nós. Ele diz aqui que se servir a Deus, servir a Ele, né? Ele vai nos abençoar a nossa água. Ele fala aqui primeiro, abençoar o vosso pão e a vossa água. O que é abençoar? Bênção é riqueza, riqueza de prosperidade, de sabedoria, de cura, de libertação, de salvação. Porque quando nós recebemos bênção do Senhor, a bênção vem completa. Quando ele diz, abençoarei o vosso pão, ele está nos garantindo que aconteça o que acontecer, pode vir a seca que for, mas se você procurar andar nos caminhos do Senhor, servir ao Senhor, como a palavra está dizendo, servir ao vosso Deus, Ele vai abençoar o vosso pão. Pode estar na escassez que for, mas a tua casa não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento, porque Deus vai abençoar para você, a sua família. Ele fala da água, abençoará a água. Então, pode vir a seca que for, mas a água da sua casa, para o seu mantimento completo, Deus vai prover, não vai faltar. Então, quando a palavra diz abençoará a água, o pão, e tira do vosso meio as enfermidades, Deus aqui está falando no abençoar para o nosso corpo, o nosso físico, abençoar o alimento para que nós possa estar alimentado, o nosso corpo está forte através do pão, né? Que o nosso corpo precisa de alimento sólido, né? Nós precisamos do alimento espiritual, que é esse aqui, a palavra de Deus. Mas nós precisamos, a palavra está nos dizendo que Deus vai abençoar o nosso pão. É porque nós precisamos comer, nos alimentar. E esse pão precisa ser consagrado, esse pão precisa ser abençoado. Precisamos também beber água, porque até a palavra de Deus, a água simboliza a palavra de Deus, mas nós precisamos da água, a água viva, não a água viva que vem do céu, mas a água natural, para que nós possa beber, nós possa cozinhar o nosso alimento, nós possa tomar banho, cuidar das nossas necessidades, o que precisa da água, Deus abençoa para nós. Quando Deus fala que tira
do nosso meio as enfermidades, ele está falando de cura física, porque se a palavra diz servir ao nosso Deus, se nós estiver doente, estiver enfermo, nós não vamos poder servir o nosso Deus. Como é que você vai servir a Deus ou fazer qualquer uma outra coisa, mesmo que não seja dentro da obra de Deus, seja na sua vida do dia a dia, na sua labuta da sua casa dia a dia. Mas se você estiver doente, você não vai poder cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, se você é casada, cuidar dos seus filhos, se você ainda tem filhos que ainda precisa dos seus cuidados, filho pequeno. Se você estiver doente, se você estiver enferma, você não vai poder fazer nada disso. E se você estiver enferma, também você não pode ir para a casa de Deus, fazer a obra. Nem faz na sua casa e nem vai fazer fora, porque você está doente. Então é por isso que o Senhor deixou essa palavra, que Ele vai abençoar o nosso pão. É porque nós precisamos nos alimentar, alimentar a nossa carne, alimentar o nosso corpo, para nos sustentar de pé, para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos receber as bênçãos do Senhor. Essas bênçãos são bênçãos de promessa, são bênçãos divinas, vindo da boca de Deus. É Deus que está falando, a palavra é de Deus e Deus está prometendo, é promessa de Deus, que se nós estiver cuidando do que é dele, ele vai cuidar de nós, não vai faltar nada, mesmo que seja em seca de alimento, seja escassez de água, mas Deus não vai deixar faltar, nem para mim, nem para você. Mas tem um porém: servir a Ele, servir ao vosso Deus, e Ele abençoará a sua casa, a sua família. Ele abençoará o seu casamento, Ele abençoará tudo que você precisa. Se você tem um ministério e você entrega nas mãos do Senhor, consagra o seu ministério a Deus, Ele vai abençoar o seu ministério. E se você estiver enfermo, você não pode adorar. Adorar a Deus não é só louvando. Adorar a Deus é servindo ao Senhor. Tem várias maneiras de servir a Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que servir até o nosso inimigo. Se o nosso inimigo, você tem uma pessoa que você sabe que ele não é uma pessoa legal com você, não gosta de você, tem muitas queixas, né? E aí você vai em um certo lugar e lá você vê o seu inimigo precisando de ajuda, pode estar passando ali por um momento difícil, e se você chegar até a ele e ele lhe permitir você ajudar, porque tem gente orgulhoso que mesmo na necessidade ele não aceita ser ajudado só pelo orgulho, né? Mas se seu inimigo permitir que você ajude o seu inimigo. A palavra de Deus também nos ensina que se você tem alguém que não gosta de você e esse alguém possui algo que um dia você possa fazer algo por esse tipo, se esse alguém tem um animal, né? A Bíblia fala no boi, fala no jumento. Se você vê o jumento ou o boi do seu inimigo perdido ou caído dentro de um buraco, se você vê essa situação, ajude, levante o animal, ou se for perdido, pegue o animal e vá devolver para aquele dono que ele é seu inimigo, mas ajude o animal. Se cair dentro de um buraco, você puder tirar o animal, tire o animal. É do seu inimigo, mas ajude. A palavra de Deus nos ensina a amar o próximo, cuidar um dos outros. A palavra de Deus diz: se nós vê alguém com fome, é para nós dar o pão. Se nós vê com sede, é para nós dar a água. E o que é isso? É servir. Quando você cobre uma pessoa que está no frio, você está servindo a Deus. Você está adorando a Deus. Adorar a Deus é isso. É servir. É cuidar das pessoas. É dar comida a quem tem fome. É dar água a quem tem sede.
Quando você está fazendo isso, você está adorando o nosso Deus. E o que Deus vai fazer por você? Ele tem a promessa e ele está dizendo, servir, ele vai te abençoar. Bênçãos, não é só a gente abrir a boca e dizer que vem a bênção. A bênção, ela vem com muitas riquezas, com várias coisas que você precisa. As bênçãos, ela vem completa, ela vem para você e vem para a sua família. Ela vai começar abençoando a sua carne, o seu corpo, né? Tirando as enfermidades, você não vai ficar doente, porque se você fica doente, Deus vai lhe mostrar o meio com que você se curar, ou você orando, a igreja orando, ou em um tratamento de hospital com o médico, mas Deus vai lhe levantar, porque Ele tem promessa para você. Ele diz que tira do vosso meio as enfermidades. Então essa palavra é para nós, para que nós confie na promessa do Senhor e nunca vamos deixar de ajudar o nosso próximo. Quando nós estamos ajudando, nós estamos adorando. Adorar não é só louvar, adorar não é só pregar a palavra de Deus, não é só dirigir um culto. Adorar é quando você está fazendo a obra, não importa. As bênçãos espirituais não tem menos espiritual e nem mais espiritual. Bênção espiritual é bênção espiritual, é bênção que vem de Deus. Quando Deus te chama para trabalhar na obra dele, que ele diz servir a Deus, ele não vai te dizer, tu vai servir louvando lá no altar, tu vai servir pregando a palavra. Não, ele te chamou para servir. E aí o Espírito Santo vai lhe usar, vai lhe direcionar a sua vida, a sua mente e vai lhe capacitar naquilo que Deus preparou para você. E aí as bênçãos começam a vir. Quando você começa a servir, a adorar o nosso Deus, aí as bênçãos começam a vir. Deus vai derramar bênção na sua vida. Sirva a Deus. Aceite você que ainda não aceitou, aceite Jesus e receba as bênçãos do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor. Não esqueça, adore a Deus, somente a Deus. Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Amém? Boa noite.